Olá meus amigos, olá minhas amigas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aquahome, Aquaponia Familiar. Vocês estão olhando aqui para um balde parcialmente cheio da água que a gente acabou de tirar lá do nosso decantador. Aqui a gente tem um outro, quase com a mesma medida, do mesmo material retirado do mesmo decantador. O que a gente vai fazer? A gente vai começar hoje um experimento de mineralização, mas vamos fazer essa mineralização de uma forma, eu diria, manual, porque a gente recolheu esse material lá no nosso decantador, trouxemos aqui para dentro do nosso depósito, e a partir de agora a gente vai fazer dois tipos de mineralização, de teste, que experimento. Um com o objetivo de aumentar o número de bactérias aeróbicas, ou seja, aquelas que precisam de oxigênio para fazer a decomposição da matéria orgânica, e o outro com uma decomposição anaeróbica, ou seja, bactérias que não precisam ou não gostam de oxigênio. O que a gente vai fazer para essa separação? Em um desses baldes, a gente vai utilizar uma bombinha. Essa aqui é uma Sarlobetter 1000 litros-hora para fazer a oxigenação. E no outro a gente não vai utilizar nada e vai mantê-lo tampado. O que essa água aqui contém? Essa água, como eu falei, a gente coletou lá do decantador dos peixes. Então, além da água, a gente tem aqui o excremento, a fezes dos peixes, algum resto de ração, algum resto de plantas que a gente dá para os peixes se alimentarem, como por exemplo taioba e outros. Basicamente isso. A gente também vai ter aqui um pouco de ferro quelato, já que faz uns 4 dias que eu introduzi ferro quelato no meu sistema, então a gente já tem o ferro aqui também. Basicamente todos os nutrientes que as plantas precisam, a gente tem nesse material aqui. O que ocorre é que, salvo o ferro quelato, que ele já está aqui numa forma inorgânica, mineral, já está pronto para ser absorvível pelas plantas, os demais, pelo menos em sua maioria, ainda estão na fase orgânica. Então, o nutriente que esse material compõe ainda não está disponível para as plantas absorverem. E o processo de mineralização nada mais é do que isso. A gente pode trocar, assim, para falar de uma forma bem genérica, a mineralização, como se fosse um processo de decomposição dessa matéria orgânica, no qual fungos e bactérias vão consumir essa matéria orgânica e liberar o nutriente nessa água. De uma forma bem simples, esse é o processo de mineralização. Então a gente vai fazer aqui 2 experimentos, um com oxigênio e outro sem. No decorrer aí da semana, eu vou adicionar alguns ingredientes para dar uma incrementada nesse material, principalmente com o objetivo de aumentar cálcio, aumentar potássio e alguns outros nutrientes. O que eu acrescentar em um, eu vou acrescentar no outro, mas aí eu mostro para vocês. E no final desse período, que a gente vai acrescentar algum material aqui, aí eu falo para vocês exatamente que quantidade a gente colocou. Qual que é o objetivo? Primeiro é tornar esse material aqui, ou o nutriente que está nesse material, disponível para nossas plantas lá no sistema de aquaponia. Então, ao final do prazo, a gente vai pegar esse material resultante desse processo e devolver lá para o nosso sistema. Um outro detalhe, o objetivo aqui não é ensinar a você fazer uma mineralização da forma mais correta possível, ou de uma forma que você acrescente os ingredientes que vão te dar um resultado mais equilibrado ou melhor, nada disso. O objetivo é fazer esse processo de mineralização da forma mais simples possível com aquilo que a gente tem. Ou seja, com o resíduo que a gente gera aqui no dia a dia, sem precisar gastar nada. Na verdade, a única coisa que eu vou gastar aqui vai ser a energia elétrica da nossa bombinha, em um dos baldes. De resto, a gente vai acrescentar componentes orgânicos que a gente descarta, ou da cozinha, ou aqui do terreno. Eu vou mostrar em seguida para vocês, ainda nesse vídeo. Para acrescentar cálcio, acrescentar ferro, acrescentar magnésio, acrescentar nutrientes que as plantas vão precisar. Colocamos aqui, pessoal, nossa Sarlobetter para rodar em um dos baldes, fazendo a oxigenação aqui do nosso composto. E o outro, eu acabei de dar uma misturada, mas a gente vai manter ele parado aqui com a tampa. Primeiro ingrediente que a gente vai misturar aqui no nosso mineralizador é isso aqui, ó. Isso aqui é borra de café. Tem em torno aí de 450 gramas. Está diluído um pouquinho em água, então na verdade tem menos que isso aqui, se fosse o peso da borra de café seca, né? Eu vou dividir metade em cada um. Qual que é o objetivo da gente colocar a borra de café? Borra de café é um resíduo que a gente produz em casa aqui diariamente
e é um resíduo rico em potássio. Muita gente acha que é nitrogênio o principal elemento que a borra de café fornece aí às nossas plantas, aos nossos canteiros, mas não, é o potássio. Em torno de 500 miligramas a cada 100 gramas de café. Isso só na borra. Aqui no caso a gente está com água, então dá um pouco menos que isso. Tem um pouco de nitrogênio também, magnésio e cálcio, principalmente esses 4, mas o principal elemento aqui é o potássio. Então a gente vai colocar metade dessa mistura aqui em cada balde. Um outro ingrediente que a gente vai utilizar aqui no nosso adubo mineralizado é isso aqui, ó, os talos da taioba. Por quê? O objetivo nesse caso não é acrescentar algum mineral, especificamente algum nutriente que o sistema não tenha. Apesar que a taioba, tanto a folha como o talo, ela contém cálcio, fósforo, magnésio, ferro. Então a gente vai estar inserindo esses ingredientes aí no sistema. Mas o objetivo é mais reaproveitar, ou aproveitar um resíduo que a gente produz aqui diariamente. Eu trato praticamente diariamente, no máximo dia sim, dia não, os meus peixes com taioba. Eles não comem esses talos. Então isso aqui acabava no início indo fora, eu descartava num canto aí do terreno, posteriormente eu comecei a compostar, que também é uma utilização que a gente pode dar, e nesse caso a gente vai utilizar aí no nosso mineralizador. Então o primeiro passo a gente pega os talos, corta pequenininho, aí vamos passar no liquidificador, galera. Esse liquidificador é um que eu tenho aqui apenas para fazer adubos e utilizar aqui na nossa horta. Eu bati em 1 litro de água meio quilo de talos de taioba, 500 gramas de talo de taioba em 1 litro d'água. Ficou com essa consistência aqui. Eu vou bater mais um pouquinho e a gente vai colocar metade dessa solução em cada balde. Próximo ingrediente, casca de ovo. Isso aqui é uma fonte rica em cálcio, 40% da casca de ovo em geral é cálcio. A gente vai bater 100 gramas por balde aqui em 1 litro de água e aí dividir também nos baldes. Próximo ingrediente que a gente vai colocar no nosso mineralizador, 150 gramas de açúcar por balde. O objetivo do açúcar é propiciar o surgimento de bactérias e fungos decompositores. O pessoal às vezes utiliza melaço de cana ou algo do tipo, algo parecido, pode ser qualquer tipo de açúcar, que vai permitir aí o surgimento mais rápido de bactérias. Está aí o nosso mineralizador funcionando com os ingredientes já colocados. Lembrando que a casca de ovo, o objetivo também é dar uma equilibrada no pH, já que a base dela é cálcio. Poderia ser utilizado calcário, cal, gesso, qualquer um dos 4 funcionaria bem. Eu triturei bem trituradinho a casca de ovo para que ficasse numa granulometria parecida com gesso e calcário. Óbvio que não fica exatamente igual, mas tentei ao máximo deixar bem miudinho, bem pequenininho. Uma informação importante aí, pessoal. Qual vai ser o indício de que o nosso mineralizador, o nosso líquido, o nosso chorume aqui vai estar pronto? Ou seja, o processo de mineralização vai estar terminado. O primeiro, que a gente não vai verificar tanta partícula sólida em suspensão. Vai sobrar um resíduo, mas o formato de um pó assim no fundo do balde, isso é natural, mas não vai ter tanto resíduo aí em suspensão como a gente está vendo agora. Esse é um indício. O outro indício é que não vai ter cheiro, essa água vai perder todo esse odor um pouco desagradável que tem. Se a gente chegar bem próximo aqui, mexer na água, ele cheira, é fezes de peixe, então obviamente que tem esse cheiro natural do resíduo, do material, mas um indício de que estará pronto é essa ausência de odor. E um outro indício é a não produção mais de gás. Então a gente vai cuidar aqui diariamente, ver se não vai estar produzindo isso, armazenando muito gás aqui dentro, mas eu acredito que não, eu acredito que ele vai vazar pela tampa. Mas como é um processo anaeróbico, aqui vai gerar gás. Então o indício de que estará pronto é o término, a finalização dessa produção de gás. Estamos no segundo dia do nosso mineralizador caseiro. Eu tive que fazer uma mudança. Ainda ontem eu fiz isso, mas acabei não gravando, então estou gravando hoje sobre essa mudança que a gente precisou fazer aqui. Vocês viram na parte anterior do vídeo que eu tinha colocado essa solução aquosa aqui da mesma forma que a gente tirou lá do decantador. E depois eu inseri, entre outras coisas, a taioba triturada no liquidificador, os talos de taioba.
os fiapos ou as fibras da taioba, aliado a um resto de plantas que a gente tinha aqui nessa água do decantador, acabaram por entupir a bomba, o que era bem previsível. Assim, nos primeiros 5 minutos de funcionamento aqui eu já verifiquei que ia acontecer isso. Então o que eu fiz? Eu acabei mudando a solução aqui. Então essa aqui aeróbica acabou ficando uma solução um pouco mais fina, porque o que eu fiz? Eu tive que coar. Eu coei com uma tela de mosqueteiro. Uma tela tipo mosqueteiro. Então eliminei aquela parte mais grossa do resíduo, para que a bomba possa trabalhar e oxigenar essa solução, que da outra forma iria entupir. Então esse balde, que é a solução com a mineralização aeróbica, está uma solução mais fina, filtrada ou peneirada. Essa aqui, que é a solução com a mineralização anaeróbica, sem oxigênio, dá para verificar que aqui subiu um composto, que é fezes dos peixes. Essa aqui vai ficar com uma solução mais grossa, muito mais partículas sólidas em suspensão, porque essa aqui não foi peneirada. Então a gente teve essa mudança de ontem para hoje. Então, além dessa atualização, eu vou hoje passar para vocês mais 2 ingredientes que a gente vai colocar aqui nessa nossa solução, e aí eu vou parar de inserir. E a gente vai aguardar, eu acredito que em torno de 30 dias essa solução ficar pronta. Essa aeróbica aqui provavelmente vai ficar pronta em 30 dias, talvez até menos. Já a anaeróbica provavelmente vai demorar em torno de 60 aí, eu acredito, talvez até mais. Mas isso a gente vai observando e talvez aí a cada 10 dias eu faço uma parte do vídeo e mostro para vocês. Os ingredientes que a gente vai acrescentar hoje são 2. O primeiro é casca de banana. Primeiro passo eu cortei pequenininho, vou bater no liquidificador também, deixar bem trituradinho e vou fazer um processo de coagem aqui. Vou coar com uma telinha tipo essa, mosqueteiro, para colocar no aeróbico, ou seja, no com oxigênio, apenas o caldo. E no anaeróbico eu coloco a solução toda. A inclusão aqui da casca de banana também, assim como a borra de café, é para acrescentar principalmente o potássio no nosso adubo. O outro ingrediente que a gente vai adicionar é farinha de osso. Essa aqui é uma farinha de osso autoclavada, por isso que ela está um pouquinho talvez diferente do que vocês normalmente conhecem, que a maioria do que a gente encontra aí para comprar é a calcinada, aquela que parece umas cinzas, né, já que ela é queimada. Essa aqui é queimada na autoclave, por isso que fica dessa forma aqui, que é uma espécie, vamos dizer assim, como se fosse uma pequena caldeira, não é exatamente a mesma coisa, mas só para o pessoal que talvez não saiba o que é autoclave, seria mais ou menos isso aí. A gente vai colocar 100 gramas por balde disso aqui, com o objetivo de incluir fósforo, principalmente o fósforo no nosso sistema, no nosso adubo. Mas também ela contém uma quantidade bem significativa de cálcio. Eu vou fazer esse processo aqui. Com a farinha de osso eu vou fazer a mesma coisa, diluir em água, dar uma batidinha no liquidificador e colocar apenas o caldo na solução aeróbica. E na anaeróbica a gente coloca ela dessa forma aqui lá mesmo e só dá uma mexida. Aí eu não vou incluir mais nada. A gente poderia incluir outros ingredientes orgânicos, naturais, resíduos que a gente tem em casa. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode colocar. Para dar uma dica para vocês, já eu incluiria, se eu tivesse aqui, eu não tenho, também como uma fonte de potássio, a beterraba, ou casca de beterraba, ou folha de beterraba, qualquer resíduo da beterraba que vocês possam ter aí seria muito interessante. Tem uma quantidade bem interessante de potássio também. Mas como eu não tenho aqui, eu vou finalizar nisso aí. Eu incluí basicamente a nossa água do peixe, que já tem praticamente todos os nutrientes, inclusive o ferro quelato, que eu já ponho na água. Incluímos aqui banana e borra de café com o intuito de colocar o potássio, acrescentar potássio. Estamos incluindo a farinha de osso com o intuito de acrescentar o fósforo e também cálcio. E já colocamos a casca de ovo triturada nessa solução que a gente vai colocar com o intuito de acrescentar o cálcio. Então acho que vai ficar bem tranquilo. Como eu falei na parte anterior do vídeo, sem muito intuito de medir dosagem. A ideia aqui é aproveitar resíduo aqui da forma que a gente tem, sem se preocupar muito se esse equilíbrio está adequado. Pelo menos nesse primeiro experimento que a gente está fazendo, a gente não está se preocupando muito com isso, mas em usar o resíduo que a gente tem disponível hoje aqui, nesse momento. Então eu vou acrescentar isso aqui no sistema
E aí eu volto aí durante os próximos dias, mostrando para vocês aí, daqui a alguns dias, como esse nosso mineralizador está funcionando e se teve mudança visual ali ou não.